Queria que vocês abrissem a Bíblia em Ezequiel 36. Ezequiel 36, aí depois de Isaías, Jeremias. Como eu falei, é um texto complicado. Essas profecias do Antigo Testamento são bem complicadas. Mas primeiro eu trouxe esse texto porque ele atraiu muito minha atenção já há algum tempo. E se eu entendi ele do jeito certo, ele mudou toda a forma de eu enxergar a Bíblia, de eu enxergar a minha vida. E pelo fato de ser um texto difícil, eu acho que validaria a minha mensagem hoje se eu achasse alguém, um pregador de peso, que já tivesse pregado sobre esse texto e com uma mensagem parecida com a que eu vou dar hoje. E nesse caso, eu tenho esse cara. Não posso nem falar cara, porque é ninguém mais, ninguém menos do que Jesus, nosso Senhor. Ele usou esse texto para pregar para um cara chamado Nicodemos, e aí acho que vocês já começaram a lembrar do que eu estou falando, João 3. Vocês vão ver que alguma linguagem que Jesus usou lá, por exemplo, o ser lavado na água e no Espírito, o Espírito se movendo como o vento, vocês vão ver que Ezequiel 36, Ezequiel 37 usam essas palavras, e eu acho que foi daqui que Jesus tirou. E antes da gente ler o texto, só para a gente entender um pouco do contexto que Ezequiel está vivendo aqui, afinal de contas, a Bíblia sempre tinha, não foi um livro escrito sem um público original, ele é escrito para a gente sim, mas tinha um público original. E Ezequiel aqui, ele está vivendo num período de crise nacional. E quando eu falo de crise nacional, não estou falando de qualquer crise, eu estou falando da grande derrocada da nação judaica. Há uns 100 anos atrás, no ano 722, o Reino do Norte, vocês se lembram, o povo de Deus se separou num determinado momento da história, Judá embaixo, Israel, as tribos do norte em cima. Essas tribos do norte haviam sido tomadas pela Síria. E agora se passaram 100 anos, no meio de muita disputa política entre grandes superpotências da época. A Babilônia agora surge no cenário internacional como uma grande potência. E aqui agora, nos tempos de Ezequiel, a Babilônia toma e destrói a Judéia, a nação de Judá. E o motivo foi o pecado de Judá. Assim como há 100 anos atrás, 100 anos antes de Ezequiel, a Síria dominou as tribos do norte, Deus entregou a eles por causa dos pecados deles, as abominações que eles cometiam. Agora Judá, que não aprendeu a lição nesses 100 anos, é entregue. E antes ainda da gente ler o texto, eu queria fazer um panorama bem breve do Velho Testamento, só para vocês entenderem o que eu estou falando de pecado, o que é esse negócio de pecado que eu estou falando. Na verdade, é um histórico de pecado, um histórico de desobediência, e eu quero fazer esse panorama bem rápido com você. Vamos lá. Livro de Êxodo. Vocês se lembram? É praticamente o livro em que esse povo nasce. Várias promessas para Abraão, os patriarcas de um povo, que povo é esse? Em Êxodo, finalmente, nasce esse povo. Esse povo ficou muito numeroso ali no Egito, até que eles são escravizados pelo faraó, e Deus usa Moisés para libertar esse povo, para fazer deles uma grande nação. É ali que nasce esse povo. E nasce assim, de forma gloriosa, dramática. Vocês se lembram? 10 pragas contra o faraó, para provar por A mais B que Deus só existia um, era o Deus de Israel. Faraó que se achava um Deus na época, né? Deus liberta esse povo ali. 10 pragas, mar abrindo, mar fechando. O que mais? Coluna de fogo, aquela coisa toda. Você fala assim, esse povo depois disso, eles vão viver uma vida de obediência perfeita. Porque se para nós que a gente não vê isso tudo, né? Imagina para eles que enxergaram tudo isso. Engano. Já naquele grande episódio em que o povo sai, eles vão para o Monte Sinai, onde Deus vai dar os 10 mandamentos, a lei para Moisés. O que estava acontecendo lá embaixo do monte? Enquanto Moisés estava lá naquela glória toda, coberto de nuvem, de trovão, e Deus falando com ele, lá embaixo o povo tinha feito um bezerro de ouro. Idolatria. Vamos para o livro de Números. Murmuração. 1, 2, 3 episódios seguidos de murmuração. Um deles, vocês vão se lembrar, aquele episódio dos espias,
que foram avistar a terra prometida por Deus, e eles voltam cheios de incredulidade, apenas 2 acreditam, e os outros 8 incrédulos contaminam todo o povo com a sua incredulidade. Incredulidade. Livro de Deuteronômio. Deus não deixou aquela geração possuir a terra. Deuteronômio mostra agora que, após 40 anos, Deus não deixou aquele povo entrar. Após 40 anos, aquela geração morreu, nasceu uma nova geração, e Deus novamente dá a oportunidade para eles de possuírem a terra. E aí, em Deuteronômio, vai se estabelecer o tom para a gente entender todo o resto do Velho Testamento. Vocês lembram daquele sermão sobre bênção e maldição? Moisés profere uma série de sermões nas planícies de Moabe, quase na entrada da terra, falando sobre bênção e maldição. Era Deus falando assim: povo, meu povo, se vocês me obedecerem, eu vou estar com vocês. Se vocês não me obedecerem, eu não vou estar com vocês. Se vocês me obedecerem, eu abençoo vocês. Se vocês não me obedecerem, eu amaldiçoo vocês. E tudo que a gente vai ver no resto do Velho Testamento é a concretização disso que Deus falou. E a verdade é que o povo não obedeceu. Portanto, Deus, de fato, abandonou eles. A gente vai ver isso pelo resto do Velho Testamento, o livro de Reis. Quando vem os reis, eles explicitamente rejeitam a Deus. Eles falam assim: Moisés, não é nem Moisés, era Samuel na época. A gente não quer mais Deus para governar sobre a gente. Arruma um rei para governar a gente. Foi uma rejeição explícita de Deus. E esses reis que vêm depois, ladeira abaixo. O povo se mete em idolatria, em prostituição, em rituais de adoração aos deuses da época, Baal, Moloque, Astarote, que envolviam até orgias sexuais, que envolvia sacrifício de crianças. Vocês conseguem imaginar isso? O povo de Deus metido numa coisa dessa. E, finalmente, Deus, cuja paciência já foi grande demais, finalmente entrega esse povo ao exílio. A nação, o povo de Deus, Deus permite que eles sejam engolidos por essas potências que estão ao redor. Imagina, era uma nação tão pequenininha perto de um povo tão grande. Se não fosse Deus guardando eles todo esse tempo, eles não teriam sobrevivido. E Deus finalmente permite que isso aconteça. Então eu quero chamar a atenção para vocês para essa desobediência do povo. E, na verdade, me parece ser até uma incapacidade de obedecer. Jeremias vai dizer que o pecado de Judá estava escrito com um ponteiro de ferro no coração deles. Vocês entendem isso? Não estava escrito com lápis, que dá para você apagar com borracha. Estava entranhado no coração deles. Parece que o pecado fazia parte deles, de forma que eles não conseguiam obedecer a Deus, eles não conseguiam cumprir a vontade de Deus. E é aí que agora eu paro para ler com vocês Ezequiel 36. Vamos começar do versículo 16 até o 21. Vamos lá. Ezequiel 36, versículo 16. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era seu caminho perante mim. Derramei, pois, meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações, e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos. Eu os julguei. Segundo os seus caminhos e seus feitos, eu os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. E aqui agora, nós vamos lá para o versículo 24, e eu quero que vocês notem que vai haver agora uma mudança no tom do que Ezequiel vai falar. Ezequiel vai começar a falar agora de uma revolução, é uma profecia, Deus falando para Ezequiel de uma revolução que ele vai fazer, que Jeremias, lá no capítulo 31, falando da mesma coisa, ele vai chamar de a nova aliança. E é sobre essa nova aliança que Ezequiel vai falar aqui agora, eu quero que vocês acompanhem comigo. Versículo 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países,
e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícies. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Esse é o texto para hoje. E não sei se vocês conseguiram notar, mas o que Deus está prometendo fazer para Ezequiel, Deus está prometendo para Ezequiel, isso aqui são 2.600 anos antes da gente, lá atrás na história, Deus promete que no futuro, Deus realizaria essa grande revolução no meio do povo dele. E aí eu quero entrar no texto ressaltando 3 pontos que o texto fala sobre essa nova aliança, sobre essa revolução que Deus promete a Ezequiel que ele vai fazer. Primeira coisa, é uma iniciativa exclusivamente de Deus. Vocês notaram que o texto fala, tomar-vos-ei, dar-vos-ei, farei que. Vocês vão ver que é Deus que está prometendo que Ele vai tomar a iniciativa dessa grande revolução que Ele vai fazer agora. Parece que a velha aliança, ela dependia demais. Assim como eu falei, o sermão de Moisés, bênção e maldição. Se vocês fizerem certo, eu vou fazer a minha parte. Se vocês não fizerem certo, eu estou fora. Parece que dependia demais do ser humano e esse ser humano era incapaz. E a verdade que a Bíblia diz para a gente é que desde que Adão pecou e que o pecado entrou na história da humanidade, o coração do ser humano se tornou incapaz de fazer a vontade de Deus. E aí, isso é interessante porque quando a gente lê isso aqui de Ezequiel, a gente parece que Deus está falando de um plano B, né? Israel não deu certo, agora eu vou fazer um negócio novo. Não. Deus, mais do que ninguém, sabia o tipo de material que ele estava lidando. Ele sabia quem que era esse povo de Israel. E, na verdade, o que a gente está lendo em Ezequiel não é um plano B, mas é o clímax do plano A. A Bíblia toda encontra seu clímax em um grande evento que Deus vai fazer no futuro aqui para Ezequiel, que para nós já passou, a gente vai chegar lá, mas onde Deus vai fazer a história do seu povo entrar num clímax, onde esse povo vai ser capacitado, Deus vai agir através deles. Então, Deus vai fazer, essa é a primeira coisa que o texto está falando. Essa nova aliança, Deus vai fazer. Deus vai tomar uma iniciativa nova e diferente para com o seu povo. Segunda coisa que o texto fala, que não só Israel vai fazer parte dessa nova aliança. O mundo todo agora vai fazer parte. Vocês leram aí? Tomar-vos-ei de todas as nações, de todos os países, e vos congregarei. Aí você pode parar e ler, talvez um judeu também teria essa mesma leitura, falando, Paulo, você está enganado. Isso aí que Deus prometeu para Ezequiel já aconteceu. O Império Babilônico caiu, Ciro da Pérsia veio e começou a deixar o povo voltar para a sua terra. Fato, isso de fato aconteceu. O povo começou a voltar. Só que o resto da promessa não se cumpre quando o povo volta. Primeiro, o povo volta a pecar. Se vocês lerem o final do livro de Esdras, Esdras é aquela alegria toda, o povo começa a voltar, cantando canções ao seu Deus e começa a construir o templo. Livro de Neemias, o povo construindo os muros, né? Ou o contrário, acho que eu troquei aqui. Mas enfim, era um período de alegria, o povo achou que tudo ia acontecer agora de acordo com o que está escrito aqui em Ezequiel. Só que não. O livro de Esdras termina com lamento. O povo volta para as velhas práticas. Apesar de tudo, apesar desse tempo todo no exílio, eles voltam a desobedecer a Deus.
Portanto, essa profecia, eu acho que não foi cumprida no período logo que se seguiu a Ezequiel. O povo volta a pecar, o povo continua escravo de outras nações, embora na sua terra, né? E Ezequiel 47, por exemplo, fala que Deus ia levantar um rei da linhagem de Davi e que tudo ia ser diferente. Não acontece, gente. Não é disso que Ezequiel está falando. E aí que eu e você temos que ir lá no Novo Testamento e entender que quando Jesus veio, todos os grandes símbolos da nação judaica foram reinterpretados à luz de Cristo e da sua igreja. Então, por exemplo, Israel, quando você lê Paulo falando, por exemplo, em Romanos, em Gálatas, ele vai falar que Israel é o povo de Deus que tinha fé em Deus. Ele vai falar assim que nem todo mundo que era de Israel era o povo de Deus, porque o verdadeiro israelita é aquele que tem a fé de Abraão. E a gente consegue ver que esse povo não tinha a fé de Abraão. Então, a gente vê, por exemplo, Tiago escrevendo para os crentes, ele fala assim, estou escrevendo essa carta às 12 tribos espalhadas na dispersão. 12 tribos? Isso é linguagem do Velho Testamento. Mas ele está pegando a linguagem do Velho Testamento, do povo de Deus, e aplicando à igreja. Ou seja, mudou, a coisa inverteu agora. Ganhou um novo significado. O templo. O templo no Velho Testamento tinha um significado tremendo para eles, tanto é que quando o templo foi destruído, foi a maior derrota para eles. Mas o templo agora é Cristo e o seu corpo, Cristo e a sua igreja, onde o Espírito de Deus habita. Assim como o templo era onde Deus vinha e habitava e manifestava, agora nós somos esse templo. E da mesma forma, a terra que Ezequiel está prometendo que eles vão retornar, a terra prometida agora não é um pedacinho de terra ali na Palestina, geograficamente delimitado. Toda a terra agora é nossa herança, sendo alcançada por missões, e no final de tudo, Deus renovando para nós habitarmos com Ele no seu reino. Então, quando Isaías fala que Deus vai congregar esse povo do mundo todo, ele está se referindo a nós, a igreja. Essa profecia aqui se refere a nós, se refere ao nosso tempo. Nós estamos desfrutando dessa grande revolução que Deus está fazendo. E eu não sei se é uma coincidência aqui, ou se eu estou forçando um pouquinho, né, coisa de seminarista, mas a palavra que é usada aqui no hebraico para vos congregarei significa ajuntamento, assembleia. A palavra que o Novo Testamento usa para a igreja significa ajuntamento, assembleia. É de nós que está falando. Então, essa profecia se refere a algo, se refere a nós. E quando eu falo igreja, eu não estou falando só do ajuntamento local que somos nós. Eu estou falando, por exemplo, daquele retrato que a gente vê em Apocalipse 5. Gente de todo o povo, tribo, língua, nação, adorando juntos ao Cordeiro. É disso que a profecia está falando. Então, eu queria que você tivesse isso em mente ao ler essa profecia, de que nós estamos falando de algo que começou a partir da vinda de Jesus, do Pentecostes, e vai se concretizar na segunda vinda de Cristo. Diferente do Velho Testamento, o Espírito Santo hoje se move de uma maneira totalmente diferente, causando uma revolução. E aí o terceiro ponto desse texto, e é aqui que eu quero focar mais com você, é que a grande característica dessa revolução é a transformação dos corações. E isso aqui talvez vai pegar um pouquinho mais para a gente, porque quando a gente lê isso e olha para a nossa vida, pode ser que a coisa não está batendo muito. E aí que a gente vai entrar num problema sério aqui. Mas a gente vai chegar lá. Enfim, o terceiro ponto desse texto é que essa obra se refere à transformação de coração. Quando eu falei o primeiro ponto, que é algo que depende de Deus e que a última aliança dependia de mais um, você deve ter pensado assim, então, a nova aliança agora eu posso desobedecer à vontade? Aí que está o ponto. Não é que a gente pode desobedecer à vontade, é que agora, nessa aliança, Deus vai interferir na nossa capacidade de obedecer. O problema de Israel é o problema de toda a humanidade. De toda a humanidade que caiu junto com Adão, após Adão. Se a gente fosse resumir a história que a Bíblia conta para a gente podia falar assim: o pecado foi a ruptura do homem com Deus. O pecado foi autonomia. O homem falou para Deus: Deus, fica no seu canto que você me virá muito bem, não preciso de você. O que tem de problema numa fruta? Não comer de uma árvore lá, que alguém fala que é uma maçã, não sei que fruta que era, mas o que existe de imoral em comer uma fruta? Nada.
exceto pelo fato de que Deus mandou não comer. Então, o pecado foi essa autonomia de Deus. Tendo se apartado de Deus por causa do pecado, esse ser humano agora começa a se degenerar, desde Adão. E quando eu falo de degenerar, a melhor figura que vem à minha mente, para entender isso que a Bíblia fala, é de um ventilador, que quando você liga ele na tomada, ele funciona muito bem. Quando você desliga, o que acontece com ele? Ele para de funcionar. Ele até dá alguns giros a mais ali, mas cada vez mais lento, cada vez mais lento. Da mesma forma é o ser humano. A partir do momento que o ser humano decidiu viver sem Deus, essa máquina humana, ela começou a apresentar falhas, ela começou a apresentar defeitos, ela começou a se degenerar. Cara, isso foi um entendimento que me destravou para entender toda a Bíblia. Tudo que a gente fala sobre Jesus, o que Jesus fez, o que o Espírito fez, não faz sentido se a gente não entender a gravidade do problema que aconteceu quando o pecado entrou no ser humano. Ele começou a se degenerar. Ele começou a virar algo que é menos do que humano, que é mais próximo àquilo que um bicho é. Não é verdade? O que é um bicho? O bicho ele é guiado por instinto. Ele olha uma fêmea passando na rua, ele vai atrás. Ele é acuado num canto, ele ataca de volta, ele morde de volta. Ele despeja a sua ira de volta contra aquela pessoa. Isso é o bicho. Mas isso não é o humano que Deus fez. E esse humano que desde Adão vem se formando, ele está longe de ser o ser humano que Deus planejou. Ele se degenerou e se tornou capaz de executar as piores coisas que nem no reino animal a gente consegue ver. É o que a gente vê aí na televisão, no nosso dia a dia. Desde matar ele se tornou capaz das piores coisas. Desde matar a conseguir olhar para uma cena de sexo numa tela de computador e sentir prazer com aquilo. O ser humano criado por Deus, ele sentiria repulsa. Porque o ser humano degenerado, ele consegue olhar para a mulher como objeto. Porque ele perdeu o senso de humanidade, ele perdeu a capacidade de amar, ele perdeu a capacidade de ver valor num outro ser. Ele se degenerou, ele se tornou uma coisa totalmente desfigurada do que era a imagem de Deus, planejada no início de tudo. Então, em resumo, essa degeneração que veio após Adão se resume em incapacidade de fazer a vontade de Deus e capacidade de fazer as piores coisas que um ser pode realizar. Essa é a degeneração do ser humano e é aí que Deus começa a prometer. E é por isso que na história de Israel a gente vê um eco disso, mesmo sendo um povo de Deus, mesmo estando debaixo de aliança com Deus, a gente vê tudo isso. Por que vocês acham que tem tanta história de estupro? Vocês já repararam isso? Me incomodava muito quando eu lia a Bíblia e eu via, por exemplo, acho que é Gênesis 39, depois lá em Reis, Aminon, né, e Tamar. Por que isso está ali na Bíblia? Por que isso está ali no livro de Deus? Para mostrar para a gente o que o ser humano virou. Que apesar de toda a estrutura religiosa ao redor dele, se Deus não transformar o coração dele, ele não é capaz de retornar ao ser humano pleno que Deus fez ele para ser. Então, essa obra se refere à grande obra do Espírito que se tornou disponível depois do Pentecostes, depois da vinda de Jesus, e que nós desfrutamos. Vamos comigo rapidinho lá em 2 Coríntios 3. Eu ainda não entendo muito esse negócio de pregação, mas acho que escola dominical é mais estudo assim, né? Então dá para citar mais texto e por aí vai. Desculpa aí, viu, gente, vocês serem minha cobaia aqui hoje. Obrigado. Vamos lá, 2 Coríntios 3, do 2 em diante. Paulo fala assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. Não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros do quê?
de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora uma pausa, que esse texto aqui é um dos textos mais mal utilizados por nós crentes, quando a gente vai usar ele. A gente fala assim, lê a Bíblia demais não, irmão, porque se você lê demais, a letra mata e o Espírito é que vivifica. Então você precisa ser do Espírito. Já pensou se a Bíblia tivesse essa dicotomia entre ela e o Espírito? Se ela fosse agir separado uma do outro? Não é nada disso que está falando. Continua lendo comigo. Versículo 7. E se o ministério da morte, gravado em letras, em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Vocês entenderam que quando ele fala de letra, que ele está falando da lei de Moisés? Ele não está falando assim, gente, não leia a Bíblia demais não, que a Bíblia mata. Misericórdia, irmão. Já pensou se a Bíblia fosse matar nossa vida espiritual? Se não é ela que dá a vida, o que vai ser? O que ele está falando é que na época de Moisés, aquele ministério de lei, aquilo lá não tinha poder para transformar a gente. Mas agora, o ministério do Espírito, esse sim tem poder para transformar. Esse sim tem poder. E antes da gente entrar para a parte de aplicação, vamos voltar lá em Ezequiel. Aliás, nem precisa voltar não, nós já lemos. E eu só quero ressaltar os dois pontos, as duas características desse coração transformado segundo Ezequiel. A gente primeiro viu que a nova aliança, segundo Ezequiel, vai ser uma ação que Deus vai fazer, que o mundo todo vai ser incluído e que ela se caracteriza pelo coração transformado. Então, que coração transformado é esse? O que é esse negócio de coração transformado? Primeira coisa, ele faz a vontade de Deus. Deus promete para Ezequiel que ele vai capacitar a gente, ele vai colocar no nosso coração os seus mandamentos, a sua vontade, de forma que a gente vai ser capaz de obedecer a ele. E se ele vai colocar no nosso coração, não é que a gente vai obedecer obrigado, vai fazer parte de nós. Ele vai dar para a gente uma nova natureza. Aquilo que o homem natural é incapaz de fazer, Deus vai habilitar a gente a fazer. Esse novo ser humano, ele vai ser capaz de fazer a vontade de Deus. Meu irmão, você ama a vontade de Deus? Ou a vontade de Deus é uma coisa pesada? É uma coisa que, assim, por causa dessa estrutura religiosa, você se move ali arrastando, mas que não é parte do seu coração. Como você vê a vontade de Deus para a sua vida? Você ama ela? Segunda coisa que o texto fala, versículo 31. Você tem nojo das obras antigas. Você olha para trás e te embrulha o estômago de saber aquilo que você era. De saber, de lembrar da violência, da sensualidade, da ganância, da sua boca suja, das coisas corruptas que você fazia. É parte do velho homem. Você consegue olhar para a sua vida hoje e enxergar uma linha que divide aquilo que você era antes do que você é hoje? Você consegue enxergar isso na sua vida? E acho que esse é o ponto que eu quero chegar aqui hoje. A gente está falando dessa obra toda, e o ponto que eu quero chegar é: você consegue enxergar essa obra de Deus no seu coração? Você consegue enxergar que isso um dia aconteceu com você? Não estou falando que você precisa saber a data, eu só preciso saber que você só precisa saber que você era uma coisa antes e que hoje você é nova. Porque o ministério do Espírito agora é ativo em você. Eu não estou falando de perfeição, não estou falando que você tem que ser o cara perfeito. A gente ainda está num processo de santificação, mas existe uma diferença drástica. Existe uma mudança drástica daquilo que era antes do que é hoje. Estou falando não só em termos de moralidade, mas principalmente de um novo impulso em direção às coisas de Deus e de uma repulsa em direção às coisas da carne e do mundo e do pecado e do diabo. Existe um novo princípio de vida dentro do seu coração. E acho que a melhor forma de descrever isso, eu ouvi uma vez, é a história do lobo e do pastor. Diz que certo pastor, todo dia acordava cedo para fazer seu trabalho, ele trabalha com ovelhas, né? Todo dia ele fechava elas no aprisco, acordava cedo, ia dormir, acordava, dava o trato para elas, soltava elas. Enfim, diz que certo dia, esse pastor acorda, como todo dia ele acorda, vai até seu aprisco, como todo dia ele vai. E quando ele chega no aprisco, algo muito estranho tinha acontecido. Sangue para todo lado, lã para todo lado,
E ele começa a tentar, começa a procurar, e começa a entender o que aconteceu, até que ele enxerga pegadas de um lobo. E ele entende o que aconteceu. Um lobo tinha entrado e pego uma das suas ovelhas. Ele tem uma brilhante ideia. Ele fala assim, eu vou armar uma arapuca e eu vou pegar esse cabra safado. E aí, ele passa o dia inteiro bolando o seu plano, faz sua arapuca, vai dormir, no outro dia cedo, pula da cama, vai lá para checar, e não deu outra. O bicho estava lá. Ele pegou o lobo. Só que ele fala o seguinte, eu não vou matar esse lobo. Eu vou deixar ele aqui preso, junto das ovelhas, no aprisco. E passando o tempo, ele vai começar a gostar das ovelhinhas, ver que elas não são ruins, igual ele estava pensando. Vai desenvolver um certo afeto assim por elas, e ele vai virar igual às ovelhas. Ele vai comer da comida das ovelhas. Vai ser igualzinho a elas, e eu não vou precisar matar ninguém, não vou ter essa crise de consciência, meio ambiente e tal. Vou guardar esse lobo aqui e ele vai mudar. E ele começa seu projeto, dia após dia após dia, só que toda vez que ele passava em frente à jaula, ele notava o mesmo olhar do lobo em direção às ovelhas, baba escorrendo no canto da boca, e aquilo preocupava ele, mas ele continuou no seu projeto, dia após dia, até que chegou um dia que ele fala assim, acho que deu a hora, eu vou soltar esse bicho. E ele solta o bicho corre lá para o mato, passa aquele dia, ele dorme, ele acorda no outro dia, ele vai no aprisco, e o que tinha acontecido? Sangue para todo lado, lã para todo lado. O bicho voltou, gente. O bicho voltou e pegou mais uma ovelha. Por quê? Por que o bicho voltou e pegou mais uma ovelha? Porque é a natureza dele. Lobo é assassino. A natureza do lobo, o instinto do lobo é de caça, é de matar, não bate com ovelha. É outra coisa totalmente diferente. E sabe o que essa história eu achei fascinante? Porque essa história da jaula no lobo, eu acho que se aplica muito bem à estrutura religiosa. Eu não estou falando que a gente não precisa de igreja, não, gente. Não precisa ser extremo desse tanto. Mas a estrutura religiosa ao nosso redor, ela não é suficiente para mudar nosso coração. Ela em si, ela não é suficiente para mudar a nossa vida. Só uma obra de Deus pode mudar o nosso coração. E eu estou falando assim, eu estou falando de gente que antes mentia, de que antes vivia no engano, hoje fala a verdade. Estou falando de gente que antes o coração era podre de inveja, mas hoje não tem mais inveja. Estou falando de gente que antes a mente, as palavras, os atos eram entulhados de pornografia e sensualidade, hoje é vestido de justiça e integridade. Uma obra aconteceu. Estou falando de gente que antes tinha ódio e rancor de pessoas, mas hoje não tem mais, porque não combina mais. Gente que teve uma obra do Espírito no coração é incapaz de fazer essas coisas. E se faz, atormenta tanto a vida dele que ele volta de uma vez ou vive uma vida miserável o resto dos seus dias. Você vê essa obra de Deus no seu coração, meu irmão? E aí, só mais uma coisinha, a quarta coisa que o texto me fala é como que essa obra acontece. Ela acontece, está lá no versículo 27, porei dentro de vós o meu espírito. Ela acontece quando o Espírito de Deus passa a habitar no nosso coração. A regeneração, essa obra que Jesus pregou para Nicodemos naquele dia, falando que ele precisava nascer de novo, nascer do alto, para entrar no reino de Deus, para participar dessa esfera de entendimento, desfrutando das coisas eternas de Deus, só por uma obra do Espírito Santo, é a infusão da vida de Deus na alma morta do homem, trazendo ele de volta para a vida. Você vive, você é vivo, você foi despertado para a vida em Deus. E aí, você deve estar perguntando, o que eu faço para esse negócio acontecer comigo? É uma boa pergunta. Essa é uma das que eu ia deixar para o pastor Jesus responder. Mas eu gostei, é uma coisa muito debatida no meio da teologia. O homem tem participação na regeneração? Uns vão falar que tem, outros vão falar que não tem de forma alguma, que Deus é que faz isso. Eu gostei do Billy Graham, que todos nós já ouvimos falar, falando não sobre a regeneração, falando de tabela, falando sobre a conversão de um homem. Ele fala que a conversão de um homem é uma moeda de duas faces. De um lado é a regeneração, essa obra de Deus. Do outro é arrependimento e fé. Arrependimento e fé em Cristo. O caminho, então, talvez seria esse. Se arrependa.
creia em Cristo. Mas eu quero focar na obra da regeneração, nessa parte que Deus faz. E eu não sei o que a gente pode fazer, mas me chamou muita atenção, lendo Lucas 11, que Lucas 11:13 fala assim: se a gente que é mau sabe dar coisa boa para os nossos filhos, quanto mais Deus não lhe dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Eu não sei se você estava falando em termos de avivamento, de ser mais cheio, ou se estava falando dessa obra inicial do Espírito. E sabe qual que era o contexto? O contexto era aquela parábola do amigo importuno. É um amigo que vai na casa do outro de madrugada e ele começa a bater na porta desesperadamente, pedindo pão. Eu fiquei pensando, gente, quem que tem fome quer comer pão, sei lá, 3 horas da madrugada, né? Se fosse uma mulher grávida, talvez, mas é um cara pedindo pão. Eu acho que pão na Bíblia tem a ver com aquilo que Cristo oferece, que é a coisa mais essencial da vida. Enfim, se tem algo que a gente pode fazer, eu não sei, mas peça essa obra no seu coração, peça para Deus. Essa parábola se segue com aquele famoso versículo: pedi e dar-se-vos-á. Pedi, como é que é? Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Cara, a gente usa esse versículo para tanta coisa. A gente usa esse versículo para falar assim: Deus, nossa, eu vou pedir para caramba aqui, Deus vai me dar um carro novo, Deus vai me dar uma namorada nova, Deus vai abençoar mais meu negócio, Deus vai me tirar dessa crise. Cara, por que você não pede para Deus aquilo que vai transformar a sua vida e que vai levar a sua alma para a eternidade? Peça para Deus a obra dele transformando o seu coração. Busca, bate na porta, insiste com Deus, de madrugada, de dia, dia após dia. Bata na porta de Deus pedindo: Deus, muda a minha natureza, muda quem eu sou, me salva de mim. A Bíblia não está aqui para salvar a gente desse mundo e levar para o céu, não, gente. Ela está aqui para salvar a gente daquilo que a gente virou, daquilo que a gente virou depois do pecado. O céu é uma consequência. Se eu morrer, eu vou para o céu hoje. Mas o foco de Deus é libertar a gente daquilo que a gente tornou, morto nos nossos delitos e pecados, como está lá em Efésios 2. Então, meu irmão, acho que eu posso parar por aqui. Já deu 38 minutos, estou me monitorando aqui. Então, acho que eu também não tenho mais nada para falar, Ti. Então, vamos parar por aqui mesmo. Então, se tem algo que vale a pena a gente buscar a Deus com todo desejo do nosso coração, com toda intensidade, não é dinheiro, não é um negócio melhor, não é para Deus livrar da crise. Gente, crise é fato, está acontecendo e a gente precisa viver nesse mundo, não estou falando nada disso. Mas pensa bem, Ezequiel também estava vivendo um período de crise. Qual que é o problema do mundo? É a política? A política em si? Não, é o coração de gente que está lá. É esse coração do homem. Então, a verdadeira revolução que tem poder para transformar o mundo é essa revolução que Deus está prometendo. É o novo nascimento, é a regeneração. Eu não me engano de falar que todo mundo vai converter, mas eu creio que muita gente vai converter. Muita gente pode converter. Se a gente buscar a Deus, se a gente pedir a Deus por avivamento, se a gente começar de nós mesmos, tendo uma nova natureza, vivendo de forma diferente. Amém? E antes de acabar, só à luz do que eu estou vivendo, né, de ir para seminário, de virar pastor e tudo mais, eu só queria ler com vocês, um pouquinho à frente de Ezequiel 36, Ezequiel 37. Que também é uma passagem difícil, mas depois que eu achei Jesus pregando sobre Ezequiel 36, e no contexto de Ezequiel 36, eu quero falar o que me veio à mente quando eu li Ezequiel 37. E é um dos motivos desse texto ter me marcado tanto. Vamos lá, Ezequiel 37, vamos ler do 4 ao 10. Disse-me o Senhor: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões em vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, Ezequiel falando, eu acho, profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei,
E eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como me ordenaram, e o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Gente, esse negócio aqui é fantástico. Eu já chorei lendo esse negócio aqui. O capítulo 36 já foi fantástico para mim, porque parece que a gente enxerga ali toda a Trindade trabalhando para a nossa salvação. Deus Pai organizando todo esse negócio, o Jesus implícito ali de alguma forma, o Espírito trabalhando no nosso coração. Mas aí chega no capítulo 37 e um novo elemento é adicionado. Porque Deus podia muito bem, simplesmente como Ele fez lá em Gênesis 1, pela ordem da sua boca, ordenar que esses ossos, esses ossos que são uma linguagem aqui, não são ossos exatamente, eu acho que eles querem dizer o que o capítulo 36 diz, mas, enfim, Deus podia ter usado só a sua ordem para que esses ossos se tornassem de pé, ficassem de pé. Mas Ele escolhe o profeta Ezequiel, dizendo: profetiza. Ele fala assim: Ezequiel, eu quero te usar nesse processo de dar vida para as pessoas. E é isso aqui que mexeu com a minha vida. Acho que é por isso que eu larguei engenharia, larguei trabalho, larguei tudo. Porque eu acredito que Ezequiel aqui, de alguma forma, representa todo aquele que prega a palavra de Deus. Ou ainda, de uma maneira profética, a igreja levando a palavra de Deus no mundo. 1 Pedro 1,23 vai dizer que é pela palavra que fomos regenerados. A palavra de Deus é o veículo do Espírito para regenerar a alma morta do ser humano. E aqui Deus usa Ezequiel. Eu acho que Ezequiel representa todo aquele que prega a palavra de Deus. É por isso que eu mudei toda a minha vida. É por isso que eu dei esse passo nessa direção. Porque eu acredito que de tempos em tempos, embora eu não controle isso, mas de tempos em tempos, enquanto eu prego a palavra de Deus, enquanto eu abro a palavra de Deus e em espírito eu prego a verdade de Deus, o Espírito de Deus vai mover e trazer pessoas mortas à vida que é Cristo, que é o conhecimento de Jesus. É por isso, meus irmãos. E é por isso que, falar nisso, falei de Pedro aqui, 23, nada melhor do que Atos 2, que a gente está estudando aqui. É exatamente o cumprimento de Ezequiel 36 e 37. No mesmo capítulo, a gente tem o Pentecostes, desce o Espírito. Aquela coisa louca. Nos versículos seguintes, Pedro se levanta e começa a pregar a palavra de Deus, a palavra que é Cristo. Ele começa a anunciar Jesus. E o que acontece no versículo 38, ali mais ou menos? 3.000 pessoas vêm a Pedro. Vocês já pensaram nisso? Acho que isso é o sonho de qualquer pregador. Ele não precisou terminar a pregação, ele não precisou fazer apelo. O povo veio a Pedro. Pedro, o que a gente faz? Eles vieram com o coração contrito, eles vieram com o coração já em processo de arrependimento, falando: Pedro, o que a gente faz? E ele falou: se arrependa e creia. É a concretização disso aqui. O Espírito desceu no dia de Pentecostes, e a partir dali, nós, pregando a palavra de Deus, seja como indivíduos, ou caso você não tenha esse chamado, nós como igreja, trabalhando para que a palavra de Deus alcance o mundo, nós vamos ser o veículo de Deus para a salvação de gente morta, de almas mortas. Está cheio de gente morta aí fora, ansiando pela vida. Então, meus irmãos, eu quero fechar aqui hoje essa mensagem. A gente falou dessa obra do Espírito. Jesus veio, cumpriu a parte legal, o legislativo, resolveu nossa dívida com o nosso juiz. O Espírito veio agora fazendo o executivo, aplicando a obra de Cristo aos nossos corações. E agora nós vivemos, agora nós estamos vivos, nossa mente foi iluminada para entender a Cristo. E eu queria só deixar esses 2 pontos com vocês. Primeiro, você é nascido de novo, você foi regenerado, essa obra de Deus aconteceu na sua vida. Se não aconteceu, bata na porta, até que você obtenha certeza. Segunda coisa, se você é regenerado, se eu e você somos filhos de Deus, nascidos de Deus, nós temos a responsabilidade de levar a palavra de Deus ao mundo, para que o mundo também tenha a possibilidade de ouvi-la e alcançar a vida em Cristo. Amém?